Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor. Nesse dia, se não fosse domingo, nós estaríamos celebrando São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas, né, e dos jornaleiros também. E é o dia também que o Santo Padre envia para o mundo inteiro a sua mensagem escrita para o Dia Mundial das Comunicações. Sabemos que na época, na celebração dos arcanjos, ele dá o tema, no dia do 24 de janeiro, ele dá o texto, para que no domingo da Ascensão do Senhor, nós, no Brasil, celebramos o Dia Mundial das Comunicações. Portanto, nós utilizamos meios de comunicação, sempre é importante estarmos atentos ao texto que o Santo Padre coloca, e que é um texto não apenas para a igreja ao interno dela, mas sempre é um texto que chama a comunicação a pensar sobre si mesma, sobre a caminhada que faz. O mundo de hoje, nós sabemos que a comunicação é polifacetada, não é apenas uma grande empresa, ou as grandes empresas, não são apenas elas que fazem comunicação, mas hoje com o advento da internet, todos se tornam repórteres e opinativos em todas as coisas, e muitas vezes sem critério, né? Cada um escreve segundo as suas ideias, ideologias, ou então suas frustrações ou raivas, mas faz parte um pouco do atual momento da história, e cabe a nós também, diante de todo esse mundo comunicacional, encontrarmos os caminhos para uma boa e sadia comunicação. Nós estamos no terceiro domingo do tempo comum. A liturgia, ela continua levando-nos adiante, e nós começamos a ler o Evangelho de Lucas. Como todos sabem, nesse ano C que nós estamos vivendo, aos domingos, na terceira leitura, o Evangelho, normalmente é Lucas. Nem sempre, mas normalmente é Lucas durante os domingos do tempo comum. Como nós temos o ano A, o ano B, o ano C, estamos no ano C, e de tal forma que no final de 3 anos nós temos ouvido quase todas as Escrituras, lida e ao mesmo tempo comentada entre si mesma pelas leituras dominicais. Lembramos que durante a semana, os dias feriais, as leituras seguem o seu ritmo próprio, ano par e ano ímpar para a primeira leitura, e o Evangelho sempre o mesmo na segunda leitura. E também há uma diferença nas leituras do Santo Oral, das festas mais importantes, leituras mais ligadas ao tema, mais temáticas do que se celebra. De tal maneira, meus irmãos e irmãs, que nós podemos ver que essa nossa caminhada como igreja, a nossa participação na missa, durante a semana, aos domingos, aos poucos acabamos escutando toda a Escritura, comentada entre si mesma, e ao mesmo tempo com toda a tradição da igreja, que vai nos ajudando a aprofundar a nossa vida de fé. É claro que além dos temas de cada final de semana ou de cada dia, nós temos também meses, semanas, ano temático. Estamos agora no ano da misericórdia, já que celebramos o jubileu da misericórdia, o jubileu extraordinário. Então, vão se unindo nessa procura de nós sermos atingidos pela palavra de Deus. E escutando a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, deixemos guiar por ela e colocar em prática essa palavra em nossa vida. E nesse sentido, nós iniciamos a leitura de Lucas, primeiro com o seu início, depois com a apresentação de Jesus na sinagoga de Nazaré. A leitura, capítulo 1 e depois capítulo 4, de São Lucas, que são colocados juntos. Nós omitimos o Evangelho da infância, porque já escutamos isso na época do Natal. E Lucas, ele começa o seu Evangelho dizendo que ele, é um dos que vai colocar por escrito o que ele escutou, porque muitas pessoas já tentaram escrever
a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, diz Lucas, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo, né? Por isso mesmo, deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste, e assim vai. Ou seja, Lucas vai dizer, eu pesquisei e vi que muitos escreveram, agora eu quero escrever também sobre esses acontecimentos da salvação. E depois de ter escrito sobre a infância, ele fala aqui no capítulo 4, justamente que Jesus vai para a Galileia, né, volta para a Galileia, e ao mesmo tempo ensina nas sinagogas, e todos elogiavam. E veio a Nazaré, onde foi criado, e conforme o costume, entrou na sinagoga no sábado e fez a leitura de Isaías. Abrindo o livro, ele achou a passagem que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou para a unção, com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, conforme o costume, Jesus vai à sinagoga, pega o livro de Isaías e lê. Esse trecho, o Senhor me ungiu, me chamou, me consagrou, ele faz um comentário, uma homilia. Fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. E todo mundo estava olhando para ele, então ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Ou seja, a palavra de Deus se cumpre. Aliás, é um pouco isso que nós sempre falamos quando nós lemos o Antigo Testamento. As promessas feitas aos nossos antigos pais, que estão escritas no Antigo Testamento, se cumprem em Jesus Cristo. As promessas se cumprem em Jesus Cristo. É isso que ele falou aqui na leitura do Evangelho. Quando o Evangelho de Lucas, que relata Jesus que vai até a sinagoga ali em Nazaré, lê Isaías e fala: essa palavra se cumpriu hoje, diante dos vossos olhos. Ou seja, se cumpre em Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. A missão de Jesus, de anunciar a boa nova aos pobres, de ajudar as pessoas a enxergarem, a caminhar numa nova vida e a viver na graça de Deus. É a missão de Jesus. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós ouvimos hoje nesse Evangelho de Lucas, Lucas, depois de ter pesquisado, escreve o Evangelho e fala dessa apresentação de Jesus. Ele é aquele que veio trazer para nós essa boa notícia, a salvação para todos. Nesse sentido, a leitura primeira, o livro de Neemias, fala de quando se achou o livro da lei, não é? O sacerdote Esdras apresentou diante da Assembleia, homens e mulheres, e marca o dia, primeiro dia do 7º mês, não é? E começou a ler, desde o amanhecer até o meio-dia. Todo o povo escutava com atenção, e ao mesmo tempo ele estava em cima do estado de madeira, erguido para esse fim, não é? Quando abriu o livro, o povo ficou tudo em pé, e Esdras bendisse a Deus, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém. Todos se prostraram e ao mesmo tempo leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram o seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura, não é? Portanto, meus irmãos e irmãs, também na Escritura, no livro de Neemias, capítulo 8, nos fala desse episódio de Esdras, né, na descoberta do livro da lei, lê justamente essa palavra a todo o povo que pudesse entender, e o povo realmente se alegra e ao mesmo tempo explica a palavra, fala a leitura, leram clara e distintamente o livro da lei de Deus
e explicaram o seu sentido, de maneira que pudesse compreender a leitura. Missão do profeta, de poder explicar essa leitura do livro da lei. Portanto, meus irmãos e irmãs, essa tradição de ler, proclamar e explicar, Jesus a cumpre na sinagoga de Nazaré, quando lê, no caso leu Isaías, e explicou o que significa. Daí vem também toda a tradição católica, que toda a homilia é baseada nisso, em ler a palavra de Deus e dizer que essa palavra se cumpre em Jesus Cristo. E, consequentemente, quais são as consequências disso em nossa vida. A palavra de Deus, as promessas do Senhor se cumprem em Cristo. Ele é o Senhor e Salvador. E, como consequência, como isso vai acontecer em nossa própria vida. Portanto, ao estarmos agora no tempo comum, retomando o tempo comum durante o ano, nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a nos perguntar também como é que nós temos ouvido a palavra, como é que temos explicado, temos anunciado Jesus Cristo, nosso Senhor, ao nosso tempo. E por fim, nós temos a continuação da leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, muito bonito. Pode ser escolhido o texto mais longo ou mais breve. O mais longo vai de 12 a 30 os versículos, e o mais breve de 12 a 14 e depois 27. Mas fala a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios que esse povo de Deus, um povo que Cristo veio trazer a vida, trazer essa boa notícia, é um povo que deve ser unido. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Começa essa pregação justamente de Paulo, e Paulo insiste muitas vezes sobre isso. A diversidade de dons e a unidade do Espírito. E aí vai depois um monte de comparações que ele faz, né? Ele vai dizer que vós todos juntos sois o corpo de Cristo, individualmente sois membros desse corpo. E vai depois fazer uma listagem de alguns carismas, de alguns dons, apóstolos, profetas, o que tem o dom de ensinar, ao mesmo tempo milagres, curas, obras de misericórdia, o dom de governo, direção, o dom das línguas, enfim, toda uma diversidade, onde todo mundo não tem todos os dons, cada um terá um dom, não é? Mas cada um é chamado a fazer a sua parte. Portanto, na igreja, aquela que Cristo veio trazer a boa notícia da salvação, nós que seguimos a Cristo, temos um corpo, que formamos um corpo de Cristo, na diversidade de dons, onde são tantos dons que existem, mas que são para serem complementares. Essa insistência da carta de Paulo aos Coríntios vai ser muito grande nesses dias. E uma ótima oportunidade para nós refletirmos sobre isso em nossa vida e nossa caminhada paroquial. Meus irmãos e irmãs, participemos da missa, escutemos a palavra de Deus, deixemos-nos conduzir pelo Senhor, deixemos que o Senhor vá falando ao nosso coração e vai nos conduzindo. E enquanto pudermos, vamos poder cada vez mais descobrir o Senhor em nossa vida e poder anunciá-lo também aos irmãos e irmãs do nosso tempo. Que nesse domingo a participação na missa leve cada um de vocês a estarem escutando ainda mais o Senhor para passar ao outro, ao cônjuge, ao filho, aos tios, aos parentes, essa boa notícia de como o Senhor veio trazer essa boa notícia para todos nós e como que é importante nós vemos uma igreja que é corpo e místico de Cristo hoje, que vive uma diversidade de dons e carismas, na unidade do mesmo Espírito Santo. De tal forma, meus irmãos e irmãs, que assim nós o anunciemos e proclamemos como o Senhor dessa nossa vida. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.